Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui para deixar algumas reflexões. Afinal de contas, nós estamos vivendo um momento muito crítico, um momento onde os nervos de muitos saíram do compasso, as batidas do coração de muitos saíram do compasso normal devido a essas eleições. E é um momento de decisão, é um momento onde, infelizmente, o diabo ele conseguiu de alguma maneira levar vantagem, enquanto que a Bíblia nos alerta a estar vigilante, a ser vigilante, para que o diabo não leve vantagem sobre nós. Eu fazendo um panorama geral dos últimos tempos, eu vejo que, infelizmente, Satanás ele levou vantagem, provocando, infelizmente, contendas, divisões, iras, discórdia. Infelizmente, muitas pessoas acabaram colocando o reino terreno antes do reino de Deus na frente da sua vida. E isso é muito preocupante, porque fazendo análise até onde Deus pode contar comigo e com você, como representante dele nesse reino terreno. Porque definitivamente o nosso reino não é esse reino terreno. A nossa moradia não é aqui na terra. A nossa moradia é no céu. Nós viveremos e passaremos a eternidade num reino inabalável. Esse reino aqui não, esse reino aqui ele é abalável, sabe? Prova é isso que nós estamos vivendo, aonde há uma polarização, aonde as pessoas elas vestiram camisas e elas não conseguem, muitas não conseguem olhar para o seu Senhor e ser representante dele de fato e verdade aqui na terra. Esse é o meu pensamento. Isso é aquilo que eu creio e acho que muitos de nós deixamos de ser representantes dele. Em primeiro lugar, uma análise que eu faço de mim mesmo. Em meus passos, o que faria Jesus? Em segundo lugar, a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Será que nós temos feito? Será que Jesus faria o que nós temos feito ou o que nós vamos fazer? São reflexões que eu penso que é importante a gente avaliar se realmente nós temos feito aquilo que o Senhor tem nos mandado. É claro que nós somos falhos, é claro que nós não somos perfeitos, mas nós temos que olhar para o perfeito e se inspirar nele, e se espelhar nele, sabe? As pessoas estão colocando governos, na frente de Deus, ou estão depositando toda a sua esperança no governo terreno, no governo humano. É óbvio que nós temos que defender a bandeira que nós acreditamos. E a bandeira que eu acredito é a bandeira da Bíblia. É a bandeira da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte, meus queridos irmãos. Lá se não me engano, agora me fugiu da memória, 1 Coríntios, se não me falha a memória, 15:58. Portanto, meus amados irmãos, talvez eu esteja enganado com o endereço, mas eu acho que é esse. Portanto, meus amados irmãos, presta atenção no que a Bíblia diz. Mantenham-se firmes e inabaláveis. Isto é, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sabe? Se a nossa esperança verdadeiramente estiver nele, nós não seremos abalados, independente do tipo de governo que nós viveremos.
no futuro, quer seja A, quer seja B, se a nossa confiança ela estiver completamente voltada para o nosso Senhor, eu não vou viver abalado. Então eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus. E não se deixe levar pelas circunstâncias da vida, pelo dia de amanhã. Muitas pessoas estão sofrendo demais hoje. Enquanto que a Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, as pessoas estão desesperadas com o dia de amanhã. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Quer seja governo A, quer seja governo B, Deus está e tem o controle de absolutamente o coração de todos, inclusive de Satanás. Satanás, ele não tem poder para fazer absolutamente nada se Deus não permitir. As coisas que nós vivemos aqui é porque Deus tem permitido que ele avance. Mas quando ele disser parou, e vai ter um dia que ele mesmo vai pisar na cabeça de Satanás e vai lançar ele no lago de enxofre. Esse vai ser o destino dele, queridos. Vai ter um dia que Deus vai dar um basta. Então, eu quero chamar você para focar nele e somente nele. É óbvio que você tem que lutar pelos seus ideais. Você tem que lutar por aquilo que se aproxima da palavra dele. Você tem que fazer a sua parte, mas veja bem, independente do que vier a acontecer, não se preocupe, porque Deus ele vai cuidar de você. A Bíblia lá no Salmo 125:1 diz assim, olha: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Sabe? Confie no Senhor. Saiba que Ele vai cuidar de você. Ele vai continuar segurando na sua mão e te levando para um lugar a qual Ele foi preparar. E você vai ter a oportunidade de estar com Ele durante toda a eternidade. Sabe, você lembra de Pedro? Lá naquela tempestade, Pedro, em um momento da vida deles, ficou agoniado, ficou desesperado. Não somente Pedro, mas todos os discípulos. E de repente, Pedro, cheio de fé, ele decide andar por sobre as águas, porque Jesus falou para ele: vem, e ele vai, e ele começa a andar, e de repente, ele começou a afundar. Quando ele começou a olhar as circunstâncias. Eu quero te chamar, meu irmão e minha irmã, não olhe as circunstâncias. Em o nome de Jesus Cristo, eu tenho também as minhas convicções. Sabe, eu vou defender aquilo que a Bíblia manda eu defender. Eu vou procurar fazer de tudo para que aquilo a qual a palavra me revela, eu possa não só praticar, mas levar através da minha vida o maior número de pessoas também a praticar. Então, eu sou pela Bíblia, eu sou pela palavra, eu sou por Deus. E aquele que é contra ele não pode ser a favor dele, queridos irmãos. Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Precisamos, nesse momento, ser inabaláveis. Em nome de Jesus Cristo. Não vamos olhar as circunstâncias, não vamos olhar ao nosso derredor, não, vamos continuar olhando para o Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Agora, voltando para o início de tudo, infelizmente, as pessoas se deixaram a levar por partidarismo. Tem irmãos que viraram a cara, que saíram da igreja. Meu Deus, como que nós vamos conseguir conviver no céu desse jeito? Se
a gente não conseguiu separar as mínimas coisas aqui, sabe? Isso é igual, é óbvio, eu não quero exagerar, mas veja bem, não há times de futebol, um tem uma preferência, é óbvio que eu não sou louco de querer comparar uma coisa com a outra, porque times de futebol são apenas diversões, lazeres, mas o que está em jogo não, é algo muito mais sério. Eu quero que os meus filhos, os meus netos, vivam nessa geração tendo princípios, valorizando a família, valorizando o casamento, sabendo respeitar os mais velhos. Eu quero que os meus filhos e os meus netos vivam nessa geração assim. Então, o que eu puder fazer para que eles tenham essa continuidade, eu vou fazer. Queridos, então, pergunte para o Senhor, em meus passos, o que faria Jesus? As eleições são daqui a 2 dias. Não faça as coisas só por causa que você não gosta de determinado candidato. Faça consciente. Pergunte para Jesus, em meus passos, o que ele faria? Lembre-se, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ele mandou eu pregar o Evangelho. Ele mandou eu amar uns aos outros. Ele mandou eu casar e multiplicar, queridos. Agora, eu quero orar. Eu quero orar por você, assim como eu tenho orado pela minha vida, pelo Brasil, para Deus ter misericórdia, para Deus se compadecer de nós. Mas eu tenho uma frase para deixar aqui, antes de orar. Antes de eu ter um presidente, eu tenho um rei, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ouvi isso do pastor Aloísio, na nossa mentoria. Antes de nós termos um presidente, nós temos um rei. Amém? Pai querido, eu me coloco nas tuas mãos nesta noite e também a vida dos meus irmãos, a vida da tua igreja, que infelizmente está polarizada. Os nervos estão à flor da pele. Eu peço que o teu Espírito Santo venha trazer luz. Todo engano caia por terra, todo sofisma caia por terra. Que o diabo não tenha poder de nos levar a estar cego diante de algo tão sério que está diante de nós. Tenha misericórdia, meu Pai. Se compadeça das crianças dessa geração que hoje já estão vivendo sem referência, já estão sendo ensinadas sem ter uma referência. Não, eu oro a Ti, ó meu Pai, para que o Senhor resgate, para que o Senhor levante nessa geração Samuéis, homens e mulheres que entregaram a sua vida para Te servir e para implantar o Teu reino, para defender os Teus interesses. Eu estou aqui pedindo, meu Pai, para que o Senhor arranque de todos nós o orgulho, o não dar o braço a torcer, arranca de nós o ser contra, em o nome de Jesus. Tira de nós, meu Pai, a ideia errada de colocar a nossa confiança
em homens. Tira de nós, que a gente olhe para o Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, eu coloco o Brasil nas tuas mãos. Tenha misericórdia. Nos livra de usurpadores, de mentirosos. Nos livras da corrupção. Nos livra, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, traz unidade à tua igreja, aos cristãos, aqueles que foram chamados pelo teu nome. Em o nome de Jesus Cristo, eu vejo, meu Pai, pessoas brigando, pessoas revoltadas. Meu Deus, aonde o Senhor está nisso tudo? Eu vejo pessoas xingando umas às outras, até matando umas às outras. Meu Deus, aonde nós vamos parar? Que a gente entenda que o inimigo está do outro lado. E que se a gente olhar os teus preceitos, os teus mandamentos, as tuas leis, nós vamos ter o mínimo do bom senso de fazer aquilo que o Senhor faria. Ah, Senhor, eu abençoo todos os dias dessa geração e peço clemência, misericórdia a cada pessoa, meu Pai, que terá uma longa vida ainda pela frente. Que a influência delas sejam homens de Deus. Que a influência delas sejam a tua palavra. Que as referências delas sejam aqueles que foram cerrados ao meio por amor a ti. Que foram lançados nas arenas e devorados pelos leões. Que as referências dessas pessoas, dessas próximas gerações, sejam aqueles, ó meu Pai, que perderam a vida por amor da humanidade. Eu te dou graça, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te surpreenda sempre, em o nome de Jesus. Lembre-se, antes de nós termos um presidente, nós temos um rei. Shalom Adonai.